Eu acho que foi a tua mãe, ou não sei quem, me mandou um monte de questões aí que tu tentou fazer e não conseguiu. Tu tentou mesmo fazer essas questõezinhas aí? Eu tentei fazer praticamente tudo, mas eu não consegui nada. Entendi. Ah, não se preocupe, talvez só faltou aquela ligação de chave assim. Depois que tu pegar aquele negócio básico, o resto anda. Tá? Pode ficar tranquilo. Né? Porque às vezes a gente não entende nada que o professor está passando, daí só estudando um pouquinho acaba entendendo tudo. Então, natural, isso é bem natural. Certo. Vamos ler esse enunciado aqui. E daí eu faço uma coisa, tu faz outra. Eu vou pedir para tu fazer umas coisas, tá bom? Para eu entender o que tu Tá sabe, o que bom. tu não sabe, etc. É a nossa primeira aula, né? Eu preciso medir o que tu sabe da matéria. Muito bem. Rafael e Ricardo possuem juntos a quantidade de R$ 1.320. Se Ricardo possui uma quantidade 20% maior que a de Rafael, então Ricardo possui, beleza, tá falando de uma grana aí. Do jeito que tá escrito assim, fica muito complicado. O negócio é colocar matematicamente, né? Como assim matematicamente? Por exemplo, olha essa primeira frase aqui. Rafael e Ricardo possuem juntos, ou seja, somados, a quantia de 1.320. Tudo bem? Sim. Tá aqui só português, né? Então eu vou escrever o seguinte, olha só. Que o RA, que é o Rafael, mais o RI, que é o Ricardo, na verdade a quantidade de grana dos dois, né? A quantidade de grana do Rafael mais a do Ricardo, dá 1.320. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Nada demais. Certo? Sim. Muito bem. Então, temos uma primeira equação aqui. Eu até poderia ter chamado, por exemplo, o Rafael de X e o Ricardo de Y, se é o que tu prefere, mas eu vou usar RA e RI para lembrar dos caras, né? Agora está falando que Ricardo possui uma quantia 20% maior que a de Rafael. Então, a gente tem uma relação de porcentagem entre os dois, né? Então, de certa forma, ele está me dizendo o seguinte, ó. Se o Rafael tem 100%, o Ricardo tem 120%. Entendeu? Se, por exemplo, supondo um número aleatório aqui. Digamos que o Rafael tenha R$ 100. Esse é o Rafael. Estou só supondo, tá? Quanto que o Ricardo vai ter? Se ele tem 20% a mais, quanto que é 20% de 100, você sabe? Não. Calma, 20% 20% de de 100 tem que 100 é saber, 20, assim. né? 20% de 100 é 20, né? Ah, sim, é. Por isso que é 20 por 100, né? É 20. 20% de 100 é 20. 10% de 100 é 10. 5% de 5, 5% de 100 é 5. E assim vai. Porque eu usei o 100 como um número de referência, né? Então 20% a mais aqui é 120. Coisas básicas, ok? Então, mas tem que saber Sim. porcentagem. Tu aprendeu porcentagem na escola? Sim. Então, isso aqui tem que saber. Então, como é que a gente vai escrever essa coisa da porcentagem aqui? Então, o Ricardo possui 20% maior que Rafael. Então, eu posso dizer que a grana do Ricardo é igual a do Rafael, mas é a do Rafael 120%. Né? 120% do Rafael. É o que está dizendo aqui. 20% maior, tu tem que dizer que é 120%. Ou seja, é do Rafael mais 20%. Dá para escrever de outra forma. É a do Rafael mais 20% a do próprio Rafael. São várias formas de escrever a mesma coisa, tá bom? Tá bom. A grana do Ricardo é a do Rafael, mais 20% do Rafael. Só que agora vem a questão. Não posso trabalhar com número normal e com porcentagem. Eu tenho que transformar a porcentagem no número normal. E a gente acabou de ver que 20% é 20 por 100. É por isso porcento, que é 100. Então 20% é igual a 20 por 100. E quanto que é 20 por 100? Se tu fizer a continha básica aqui, né, vai ficar 1/5, que é 0,2.
Então é uma coisa que a gente aprende, né? A gente aprende na escola isso. Que quando a gente tem uma porcentagem, é sempre o número depois da vírgula. Puxa da tua memória o professor falando isso, né? Quando tem a porcentagem, ela fica escrita dessa forma em números decimais. Lembra mais ou menos? Sim. Pois é. Então 20% é 0,2. Tu vai multiplicar de uma coisa inteira. Então quanto que é 20% de 100? 0,2 vezes 100. Se tu fizer essa conta na calculadora, tu vai ver que vai dar 20, que é o que a gente sabe que é 20% de 100. Então sempre usa essas coisas que tu lembra de cabeça, né, como referência. Tá bom. Então significa que dá para reescrever. Eu vou colocar tudo isso aqui dentro de uma caixa para você lembrar que isso aqui não faz exatamente parte da conta, tá? É só para Tá bom. relembrar o que é porcentagem. Então agora a gente vai pegar essas duas equações, vamos colocá-las juntas aqui, porém com esse negócio arrumado. 20% você acabou de concordar comigo, que é 0,2. Muito bem. Olha só que legal. Eu tenho duas equações com as mesmas duas incógnitas. Incógnitas, valores que a gente não sabe. RA e RI. Se você está no nono ano, o ano passado inteiro você ficou fazendo sisteminhas. Resolver sistema. Lembra da professora pedir? Resolva esse sistema. Lembra disso? Sim. Pois é. Aqui tem que resolver um sistema. Só que aqueles sistemas que tu resolvia tinha X e Y. Aqui a gente está com RA e RI. Se quiser trocar para X e Y, pode trocar. Quando a gente resolvia aqueles sistemas, basicamente a gente fazia de dois jeitos. Ou isolando uma letra numa equação e jogando na outra, ou subtraindo as equações. Aqui o melhor é subtrair. Só que para subtrair a gente vai ter que arrumar uma coisa primeiro. Esse negócio aqui. RA mais 0,2 RA. É tipo X mais 0,2X. Então a gente tem que somar. A grana do Rafael mais 0,2 a grana do Rafael. Bem, lá quando a gente tem X, a gente sabe se aparece o X é a mesma coisa que 1 vezes X. Então se tu tem X mais X, é como se tivesse um X mais um X que dá 2X. Padrão, básico, coisa assim de normal, né? Tu fez muito já. X mais X é 2X, porque tem o 1 escondido aqui. Da mesma forma, tem o 1 escondido aqui, né? Então dá para escrever esse negócio aqui ainda como RI igual a 1 mais 0,2. Isso é 1,2. RA. Pronto. Então agora a gente tem uma equação que envolve RA e RI. Porque a gente vai ter o RI menos 1,2 RA igual a zero. Essa equação aqui virou isso. Muito bem. Então, olha só que coisa fenomenal que nós temos para resolver aqui. Esse sistema. E dá para subtrair esse sistema. Só que dá para subtrair melhor ainda quando eu troco de lugar essas coisas aqui. Tu sabe que trocar de lugar na matemática não muda nada, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Eu estou só alternando de lugar para que fique mais claro uma coisa. Como você tem agora duas equações com as duas mesmas incógnitas, você pode subtrair uma equação da outra. Como tem RI aqui e RI aqui, RI menos RI vai dar zero. E vai sobrar só o RA menos 1/2 de RA. Novamente, aqui tem o 1, então vai ficar 1 menos 1/2. Menos com menos dá mais. Vai ficar 1 mais 1/2, 1,2, desculpa. Vai ficar 2,2 RA. É como se tivesse R$1 e somasse mais R$1,20. Vai ficar isso aqui. E aqui, 1.320 menos 0 dá 1.320.
Agora é só isolar o RA, né? Deixar ele sozinho. Meu R é horrível, né, cara? RA igual a 1.320. E aí, como é que eu faço para encontrar o valor do RA agora que eu tenho só essa continha aqui? Sabe me dizer? Acho que, se eu me lembro, você vai passar ele pro outro lado? Vai passar o 2,2 para o outro lado dividindo, né? Sim. Porque se uma coisa está multiplicando, ela vai para o outro lado dividindo. E aí, sabe fazer essa divisão? Sei. Esse aqui que eu faço? Ah, sim, só que veja que ela é uma divisão com vírgula, né? Não pode usar calculadora. Na tua prova vai poder usar calculadora? Na de bolsa, acho que. Não, não, não pode. É, pois é. Então tem que fazer na mão aí. Jesus. Quando chegar na resposta, me fala, tá? Nossa, eu sou horrível em conta com vírgula. Sem pressa. Quando chegar na resposta, me fala. Ah, E aí, lembra mais ou menos do professor passando questões como essa no ano passado? Porque isso aí é questão que você já viu, tá? Resolução de sistema. ano passado eu lembro, foi no período que tava aula online ainda, foi de janeiro, assim, mais ou menos de janeiro a junho. Pois é, aula online é uma Aí droga, né? depois ela começou a passar os negócios que a gente tá vendo esse ano. Tipo, negócio de ângulo, sabe? Ah, sim, trigonometria, claro. É. Bem, é natural que você se sinta um pouco perdida, já que você viu esse assunto na época da pandemia. Mas eu garanto para você, esse assunto aí é mega importante, talvez seja o mais importante do ensino fundamental todo, tá? Com certeza vai cair Então, muita resolução de sistema na tua prova. eu tava tentando fazer essa. Acho que era outra prova, não era essa. E aí tinha a equação do segundo grau, que eu também não aprendi, foi horrível. Acho que é isso, Ah, não é? Bhaskara. Mas eu acho que Bhaskara você vai aprender de novo no oitavo ano, no nono ano agora. Talvez. É matéria de nono ano normalmente. Eu não. Aqui deve estar tudo errado, vou ter que fazer de novo. Bem, depois você vê como é que faz conta de divisão com vírgula, que isso não dá para eu te explicar, né? Até dá, mas a aula de hoje não é esse foco. A resposta vai dar 600, tá? Ah, tá. Tinha dado isso, achei que tava errado. Tu Pera. achou 600 e pensou que estava errado. Essa é porque eu Não, aprendi a fazer conta de vírgula, divisão com vírgula esse ano pra fazer delta. Então, eu achei que tava errado, entendi. mas é a mesma coisa. Que bom, que bom. Que bom que tu tinha achado 600. Então essa é a grana do Rafael. Só que ele tá pedindo a grana do Ricardo. Perfeito. Porque a gente aprendeu que a grana do Ricardo, ela é isso aqui, ó. 1,2 vezes a grana do Rafael. Aqui. A gente
Usou essa expressão para conseguir fazer as nossas contas. Então, claro, eu te expliquei bem passo a passo tudo, tá? Eu vou explicar de novo quando eu terminar a conta. Mas é o tipo de conta que tu teria, sei lá, 1 a 2 minutos para fazer na prova. Então, não é querendo te dar, fazer um terrorismo assim, mas é que essa aqui é uma conta considerada fácil. Aí, vamos lá, agora é só fazer a multiplicação, né? Se tu tem dúvida de fazer multiplicação com vírgula, eu penso assim, ó, 1 vezes 600 dá 600. Quanto que dá 2 vezes 600? Dá 1.200. Só que como esse 2 está depois da vírgula, eu tiro um zero. Então fica 120. 2 vezes 6, 12, né? Então fica 120. Então, no fim das contas, aqui a grana do Ricardo fica 720, que é a resposta certa, tá? Tá lá 720. Beleza? Aham. Então tá bom. Muito bem, muito bem. Eu recomendo que a gente faça outra questão parecida com essa, tá? Em vez de ir para Bhaskara. Porque Bhaskara já é um outro assunto, aí tu vai se sentir mais perdido ainda. Eu quero que tu saia da aula conseguindo fazer uma conta dessa. Portanto, vamos revisar o que aconteceu aqui. Eu tenho toda essa situação aqui, que os caras juntos têm essa grana, mas um tem 20% a mais que o outro. Isso em português eu escrevo em matematiquês. A soma da grana dos dois dá 1.320. E Ricardo tem a grana do Rafael mais 20% da grana do Rafael. Tudo bem? Sim. Nada demais aqui, eu só escrevi matematicamente. E note que quando tu vai começar uma conta, tu tem que ter ideia de como resolver ela, né? A questão é o seguinte, tu tem duas variáveis e ele quer o valor de uma das variáveis. Se tu tem duas variáveis, tu vai precisar de no mínimo duas equações. É assim que a matemática funciona. Duas variáveis, duas equações. Três variáveis, três equações e assim vai. Aqui nós já temos as duas equações. Então agora é só resolver de alguma forma, e a forma é fazer o sistema. Só lembrando que 20% é 0,2, por isso que ficou desse jeito. E daí eu dei uma arrumadinha para que a equação ficasse assim, ó. O do 120% aqui, né? Mais a grana do Ricardo, né? Então eu rearranjei as equações para que ficasse RA com RA, RI com RI. E daí tu lembra que a prof ensina na escola a uma forma de resolver sistemas subtraindo as equações, né? Então quando eu subtraio as equações, esses dois aqui zeram. Porque independente do valor do Ricardo, né? Ricardo menos Ricardo dá zero. E daí eu faço essa continha aqui, isolo o RA, faço a divisão, encontro o RA, e lembro que o Ricardo é 1,2 vezes RA, tá lá na equação lá em cima. Faço essa multiplicação e chego na resposta. Beleza? Sim. Tá bom. Então, eu tenho um problema muito bom aqui, que eu vou tirar de um livro de nono ano. Deixa eu pegar ele aqui, só um segundinho, tá? Ok. Também sistema. Tá no nono ano isso ou tá no primeiro? Não, o problema eu vou bolar da minha cabeça mesmo, ele é mais ou menos assim. Então. Numa fazenda há porcos, galinhas. Muito bem. Sabendo que temos. Vou ter que fazer do ladinho aqui para conta dar certo, tá? Tá bom. Vamos fazer assim. Bem, sabendo que então a gente tem 16 patas, patinhas de animais, quero dizer. 16 patinhas de animais e 6 cabeças de animais. Quantos porcos e galinhas há? Ó, é um problema que não parece, mas é um sistema de equações, tá? Uhum. Então, a primeira coisa que você tem que definir num sistema de equações é quem é a tua variável.
né? Como tu quer saber quantos porcos e galinhas há, é bem claro que você está procurando a quantidade P de porcos e G de galinhas. Sacou? Uhum. Então escreve aí. Que você coloca assim, P, uma interrogação, e do lado coloca G, uma interrogação. Para você focar no que você quer encontrar, beleza? Tá bom. Sempre dê nomes matemáticos às coisas. Ok. Uhum. Muito bem. Agora, olha só. Quantas cabeças cada galinha tem? Bem, cada galinha tem uma cabeça, óbvio. Nem cada ser humano, cada porco, cada qualquer coisa. Então, a soma de cabeças de porcos e de galinhas dá 6. Beleza? Sim. Então, veja, eu quero saber separadamente qual é a quantidade de porcos e de galinhas. Mas eu sei que já que cada um deles tem uma cabeça só, a quantidade de porcos mais a de galinhas é igual a 6. Faz sentido? Sim. Então escreve isso matematicamente aí. Que nem eu tinha escrito lá a quantidade de grana do Ricardo mais a do Rafael. Né? Veja que tu já definiu que porco é P e galinha é G, né? Quantidade de porcos é P, quantidade de galinhas é G. Muito bem. Então, como é que ficou? Me fala aí, como é que ficou a equação associada a isso aqui? Ficou como? É G mais P igual a 6? Perfeito. Primeira equação tu já tem. Olha só que legal. Agora vamos para outra. Sabendo que temos 16 patinhas de animais. E aí, quantas patas uma galinha tem? 2. Isso, e quantas patinhas um porco tem? 4. Beleza, perfeito. Então note que tu já está bem perto de escrever a próxima equação. Porque se cada porco tem 4 patinhas, então a quantidade referente de patinhas aos porcos é 4 vezes a quantidade de porcos, né? Ah, tá. Isso aí. Vai lá, escreve da tua cabeça a equação, essa segunda equação, e quando tu escrever ela, me fala, que daí eu digo se está certo ou não, tá? Tá bom. Não se preocupe em errar. O importante é a gente tentar aqui. Eu não sei se tá certo, mas vai ficar 2 vezes 6 mais 4 vezes 6? Cadê Ou o P não? e cadê o G? O G não é 2, porque cada pata tem 2 galinhas? Cada galinha tem 2 patas? Cada galinha tem 2 patas, mas essa equação que a gente está bolando agora é a quantidade total de patas, né? Então, vamos lá. Vamos escrever a primeira equação aqui. A quantidade de galinhas. G é a quantidade de galinhas. Mais P, a quantidade de porcos. Quantidade total de galinhas mais a quantidade total de porcos dá 6. E agora vamos pensar nas patinhas. Cada galinha tem 2 patinhas. Então, 2 vezes a quantidade de galinhas mais 4 vezes a quantidade de porcos vai dar a quantidade de patinhas total, né? Porque a gente sabe que cada galinha contribui com 2 patas e cada porco com 4, certo? Sim. Então, 2 vezes a quantidade de galinhas mais 4 vezes a quantidade de porcos vai dar as 16 patinhas. Faz sentido? Sim. Né? O que tu fez ali não faz muito sentido, apesar da conta tá certa. Né? A conta que tu falou tá certa. Mas tu tens que lembrar que a gente está querendo encontrar o valor de G e de P. A quantidade de galinhas é a quantidade de porcos. Então, talvez seja bom tu definir, então, na hora da prova, para tu não se perder, tá? Ou pelo menos nesses teus primeiros estudos aqui. Tu escreve assim, ó, para não se esquecer. G é a quantidade de galinhas. E é a quantidade de porcos. Então, beleza. A quantidade de galinhas mais a quantidade de porcos, 6.
2 vezes a quantidade de galinhas, mais 4 vezes a quantidade de porcos, vão dar 16, que são as 16 patinhas. Agora foco na pergunta. Quantos porcos e galinhas há? Em outras palavras, a gente quer saber exatamente qual é a quantidade de galinhas e de porcos. Para isso, tem que resolver o sistema. Tá bom? E aí, será que tu consegue resolver esse sistema? Encontrar o valor do G depois do P? Não, Que eu acabei de fazer isso, né? Eu encontrei lá o RA e o RI. Será que tu não tem como fazer parecido com o que eu fiz? não. Ah, tem sim. Vai lá, vamos tentar. Porque eu Eu não vou vou errar, fazer tenho todas as certeza. contas, não. O negócio é o seguinte: tu tem duas opções e as duas tu aprendeu na escola. Uma é isolar uma letra numa equação e jogar na outra, ou fazer o que eu fiz, é subtrair uma equação da outra. O problema é que se tu subtrair uma equação da outra, nesse caso aqui, não vai dar em nada, porque não vai desaparecer nenhuma das incógnitas, que nem desapareceu o Ricardo lá no meio da minha conta, né? Olha lá o que eu te mandei. Quando eu fiz isso aqui, olha só, fiz isso aqui, tá vendo que eu subtraí as duas equações? Sim, O RI subtraiu o RI deu zero, é o que a gente espera, né? Quando dois valores iguais se diminuem. Deu zero. Porque era RI e RI. Só que aqui tu não tem nenhum valor exatamente igual, porque tu tem G e 2G, tu tem P e 4P. Mas nada impede que a gente divida toda essa equação aqui, por exemplo, por 2. Cada um dos termos vai ficar dividido por 2, tá bom? Então, quanto que fica 2G dividido por 2? Vai lá, a resposta é bem óbvia. 2G dividido por 2 dá quantos? da G. Exato. Então, pela mesma lógica, 4P dividido por 2 dá 2P. E tem que dividir o 16 também. 16 dividido por 2 dá 8. Muito bem. Então melhoramos um pouco a nossa equação. Agora, o que, que a gente vai fazer? Vai pegar de novo essa equação aqui. E agora dá para subtrair, olha só. Porque tu tem G aqui e G aqui. Então vai lá, agora é contigo. Olha o que eu fiz lá e use como referência. Você, né, vai subtrair aqui. E daí eu já te dou a dica, o G vai desaparecer, né? Então pode usar Sim, como cola aquilo que eu fiz. E quando tu chegar na resposta do valor do P, você me fala, belezinha? tá bom. Show! Eu acho que eu consegui, mas não sei se deu certo. Sem problema, estamos aqui para errar, não tem problema. Quanto é que deu o valor do P? Pra mim deu P igual a 2. Perfeito, é isso mesmo. Olha só, falei que tu ia conseguir, meu. Show! Muito bem, o P é igual a 2. Isso aí. Então, eu nem vou escrever a conta toda e já vou colocar aqui que o P é igual a 2. Muito bem. Então, nós temos dois porquinhos. E a gente já concluiu também que a quantidade de galinhas mais a quantidade de porcos é 6. Né? Se a quantidade de galinhas mais a quantidade de porcos é 6, quantas galinhas tem então? 4. Perfeito. Olha só como é tudo bem lógico, né? Parabéns, Sophie. Chegou na resposta, praticamente sem a minha ajuda. Aí é bom demais.
É isso aí. Com certeza vai cair um negócio idêntico, assim, na provinha lá, tá? Pode ter certeza. Ele não vai te dar as equações feitas. Ele não vai te dar as equações feitas que nem eu coloquei aqui. Tu vai ter que interpretar o texto, ver as equações, fazer alguma melhora nelas para conseguir fazer uma operação. E rapidamente depois da operação, tu já acha um dos valores. Pegando esse valor, pegando a quantidade de porcos, no caso aqui, e colocando na outra equação, encontra o outro valor. E daí tu pode responder então a pergunta. A quantidade de porcos é 2, a quantidade de galinhas é 4. Era isso, né? É isso aí. Beleza? Tudo bem. Beleza. Então tá. Eu posso até, eventualmente, mandar algumas questões para você treinar mais isso, beleza? Tá bom. Porque, pô, é só questão barra pesada nessa tua provinha aqui, né? Tô vendo aqui, o bagulho é louco. Olha só. Essa aqui, será que você sabe? Aqui já é Bhaskara, né? Ah, nossa, eu tava vendo isso ontem. Mas Ah, o prof eu. passou Bhaskara ontem. Beleza. Não, eu ainda não voltei às aulas, eu tava estudando a prova mesmo. Ah, tá. Tu vai ter prova desse assunto, é? Não, é pra prova do etapa, que eu tô estudando o mês todo. Ah, nossa. É, essas provas aí é complicado, né? E sempre tem uns alunos muito CDF que é É. difícil competir. Tipo, né, nas outras eu acertei de 25, eu errei duas, de todas de humanas. Só que essa de matemática. Pois é, então use o seu poder de humanas a seu favor. Perceba que o problema anterior, apesar de ter muitas continhas, a parte que é considerada difícil é de humanas, que é fazer a interpretação do texto, né? É. Ali, use o que você é boa aí ao seu favor, então. Muito bem. Aqui já não tem muita interpretação. Aqui é mais conta mesmo. Vamos ver se eu consigo te ajudar. A equação x² menos kx mais 12 igual a zero, com k inteiro positivo, possui dois números inteiros positivos e primos entre si como raízes. Ô, louco. A soma de todos os possíveis valores de k nessas condições. Meu Deus, acho que nem eu sei fazer essa. Deixa eu ler de novo. X² menos kx mais 12 igual a zero, com k inteiro e positivo, possui dois números inteiros positivos e primos. Mas como assim primos entre si? O cara é primo, ele não é, né? Ou ele faz parte dos números primos, que é o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim vai, ou ele não é. Então, esse entre si aqui muito tosco, vou até apagar. Possui dois números inteiros positivos e primos como raízes, beleza. Então as raízes vão ser 2 ou 3, ou 2 e 5, ou 3 e 7, vão ser números primos. Depois que tu resolver a Bhaskara, vai ter que dar um desses, beleza? Sim. A ideia é essa. A soma de todos os possíveis valores de K nessas condições. Eu acho que eu entendi. Esse problema aqui, ele envolve não só as contas de Bhaskara, mas também a teoria, tá bom? Eu acho que passa por essa ideia aí da teoria. É isso? Bem, porque quando a gente vai fazer Bhaskara, eu acredito que tu lembre que tem o delta. Lembra do delta? Sim. O delta é b² menos 4 vezes A vezes C. Tá, não, isso eu não lembrava, não. Isso aqui tem que decorar, tá? É a primeira parte da Bhaskara. Mega importante decorar o delta, determinante. E daí tu tem que identificar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C na tua equação. E aí, você saberia me dizer quem que é o A, quem que é o B e quem é o C naquela equação? É, o B é o x elevado a 2. Não. O A, B e C são sempre números, tá? Nunca são os valores de x. Mas o A, ele é o valor numérico que multiplica o x ao quadrado. O B
é o valor numérico que multiplica o x. E o c é o número sozinho. Então, quem que é o nosso b? Quer dizer, quem que é o nosso a? Quem que é o número que está multiplicando o x² aqui? Sabe me dizer? Pera, desculpa, repete a pergunta, por favor. Eu quero saber quem é o valor do a. Aí você bate o olho na equação e bate o olho É um? aqui e faz a comparação. O a tem que ser o cara que multiplica o x². Quem é o número que multiplica o x²? É um número escondido aqui multiplicando o É x². Você um, sabe qual é? não é? É o 1, exatamente. Tem gente que diz que é o 0, então parabéns aí, ó. Tá melhor que 50% dos meus alunos. A maioria responde que é 0. Parabéns. Então, o A, na verdade, é o 1. Muito bem. Então, eu vou até escrever aqui que, no nosso caso, o A é igual a 1. Quem que é o B? O B não é número, né? Aqui o B vai ser menos K. Porque ele está querendo que a gente encontre esse valor de K, né? Então, aqui, infelizmente, eu vou ter que te dizer que o B é menos K, não é um número. Mas o C é um número. Quem que é o C? É 12? 12? Isso aí. Agora vamos fazer a substituição. B é menos K. Veja que o sinal vem junto, tá? Uhum. Então, menos K ao quadrado, menos 4, vezes 1. Eu não queria fazer Bhaskara. Eu queria continuar nas contas de sistema lá, né? Mas como a gente quer dar uma focada aí, eu acho que a tua mãe me mandou tipo uns 6 arquivos. Não ia dar para ver tudo em uma aula, né? Porque tem 5 provas, assim, de 20 questões, é muita coisa. Pois é. Bem, eu acho, sinceramente, Sophie, que a gente deveria fazer pelo menos de 1 a 2 aulas por semana, porque pelo que eu notei, tu tem alguma dificuldade ainda na matemática básica, né? Não só nas questões específicas ali da prova. Sim, Então, e é normal, a maioria dos meus alunos está com esse problema por causa da pandemia, bem natural. é Então, muito ruim matemática. Muito. pois é. Daí é isso. Eventualmente aí fazendo mais aulinhas por semana. Sabe como é que funciona? Tu faria uma questão, tentaria fazer as questões sozinha. Algumas tu ia conseguir, outras não. Daí na aula você me traria só aquelas que você não conseguiu, que são aquelas que você tem alguma ideia, mas não conseguiu até o fim. Quando Se a eu não gente me tenta fazer uma engano, conta e não consegue, a coisa fica fixa na nossa cabeça. Então tu aprenderia melhor dessa forma, sabe? eu acho que, se eu não me engano, ela tinha comentado de 3 dias por semana, mas aí eu ia fazer só essa agora, essa aula, acho que era a primeira só. Não sei. Aham. Só para ver se curte, né? Mas a ideia é essa, cara. Esses conteúdos eles são pesados mesmo, para quem teve perrengue aí por causa da pandemia. É só com de 1 a 2 aulas por semana, 3, né? Já que tua mãe quer, daí fica show, tá? Mas eu quero que tu perceba uma coisa. Viu que quando a gente começou aquela primeira questão, você não estava entendendo muito? E depois que eu pedi para te fazer e fui te explicando aos poucos, tu começou a entender? Sim, E depois tu conseguiu até fazer uma questão sozinha? Pô, é assim que funciona, né? E, sabe, quando a gente vai estudar sozinho, a gente às vezes perde muito tempo em detalhes e, pô, a gente não tem tempo sobrando, né? é. Se ficar perdendo tempo ali, passa o dia e tu não conseguiu resolver muitas questões. Então, por isso é bom estudar com alguém que entende, porque ele já te mostra aquele detalhezinho, aquela chave que falta para tu resolver. Tipo as interpretações que eu te dei lá no problema do porco e da galinha que tu conseguiu fazer sozinho, né? A ideia é essa. Agora vamos lá, vamos tentar fazer esse problema aqui. Esse problema não é dos mais fáceis, para falar a verdade. Eu tô até pensando como que resolve isso aqui. Muito bem. Note que a gente fazendo Bhaskara aqui, apesar de ser uma conta que resolve o problema, né? O professor com certeza já falou muito de Bhaskara para ti, falou do delta e tal. A gente chega numa situação, depois de encontrar o delta, uma informação muito importante no estudo da equação de segundo grau, que não vai nos ajudar, minha amiga, em nada. Isso aqui não ajuda em nada.
apesar de estar completamente certo. E o triste da matemática é esse. Às vezes tu faz um monte de conta certa que não vai te ajudar em nada. Então eu vou até escrever aqui. Apesar de todas as contas estarem certas, elas não nos ajudam. Então perceba o quanto de tempo tu pode perder, né? Se tu não souber fazer as coisas, porque tu vai fazer o certo, mas não vai servir. O que a gente vai ter que usar aqui é um outro segredo. Segredo chamado some-produto, tá? Essa técnica de some-produto, já ouviu falar? Não. A técnica de some-produto, ela faz o seguinte. Ela te diz o seguinte assim, olha só. Tu olha para a tua equação de segundo grau e pensa, quais são os dois valores que multiplicados são iguais ao C e quais são os mesmos dois valores que somados ficam igual a menos B. Se tu responder essa pergunta, se tu conseguir encontrar dois valores que multiplicados dão C e os mesmos dois valores somados dão menos B, você não precisa fazer Bhaskara. Você já resolveu as raízes, já encontrou os valores que zeram a função. Ok? Então é um atalho para resolver Bhaskara. E esse atalho, por incrível que pareça, vai ser o que vai resolver essa conta. Porque tu tem que lembrar o seguinte aqui, né? Quem que é C e quem que é B no nosso caso? Tu tinha me respondido que o C é 12 e eu havia dito que o B é menos K, não é mesmo? C é 12, B é menos K. Então, para o nosso caso aqui, olha só como é que vai ficar. O C é 12. E como B é menos K, menos com menos dá mais, certo? Sim. Show. Então eu cheguei nessa situação, que as duas raízes multiplicadas dão 12 e somadas dão K. Daí tu tem que lembrar uma informação que o problema falou. O problema falou o seguinte, olha só, lembra-se que o problema escreveu isso, eu até te mostro lá. O problema falou que as raízes são primos. E aí, tu sabe os números primos? É, sim. Então diz para mim alguns aí. 2, 3, 5, 7, 11 e Isso. 15. Tá bom demais. É isso mesmo. Então, esses números, o x1 e o x2, né, as raízes, as respostas dessa Bhaskara, dessa equação de segundo grau, não são quaisquer números. Eles são primos. E agora a gente tem que pensar, né? Quais são os primos que resolvem essa conta aí? Né? Então, a gente tem que ver aí, né? O problema é que ele falou um negócio muito estranho, né? Eles são primos entre si. Lembra que eu apaguei isso? Sim. Essa frase aqui, sinceramente, estragou toda a lógica da questão, esse entre si. E de todos os números que tu falou, minha amiga, nenhum deles multiplicados dá 12. Tipo, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 7 dá 14. Nenhum dá 12. Né? 3 vezes 5 dá 15. Nenhum dá 12. Então, eles, falando assim, primos entre si, ele não está dizendo nada, para falar a verdade. Ele só está dizendo que os números não são um múltiplo do outro, basicamente. Acho que é isso. Mas tudo bem. Não vamos pensar nisso. Vamos pensar no seguinte. Vou até colocar uma interrogação, porque isso ficou muito esquisito mesmo. Depois fala pro teu professor que esse negócio de primo entre si é uma viagem. Pode falar que fala que eu mandei falar. Tu consegue me dizer dois números que multiplicados dá 12? 6 e 2. 6 e 2, por exemplo. Mas aí que tá a grande questão, né? 6 e 2. O 2, vamos dizer assim, o 2 é divisor do 6, né? Então eles não são primos entre si. Portanto, 6 e 2 não vale.
E aí, tem mais outros números que multiplicados dá 12, me diz aí. 3 vezes... Ah, não. 3 vezes 4, isso mesmo. E 4 e 3 não são divisores, não são múltiplos um do outro. Então aqui vale o 3 e o 4. Primeira raiz é 3, segunda é 4. E aí, mais 2 que multiplicados dá 12. Tem só mais um parzinho que dá 12. Esse é difícil de pensar, mas eu vou te falar. O 1 e o 12. 1 vezes 12 dá 12, né? Então tá aí. Esses são as combinações de respostas. Beleza? Entendi. É isso aí. Então, né? Nós encontramos aí os valores de A e B. Só que agora, então, a gente vai fazer o seguinte, né? Veja o que o problema nos pede. A soma de todos os possíveis valores de K nessas condições. Né? Quais são todos os valores de K nessas condições aí? Isso dá uma conta longa. Longa, 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 longa. Mas é basicamente a gente pegar aqui, ó, e colocar as possibilidades, né? Por exemplo, x1 e x2, né? Podem ser 3, 4, 1 e 12. E como tudo isso é K, né? Então, na prática, é a soma de todas as raízes. Porque se o K é a soma das raízes, 3 mais 4, mais 1 mais 12. Porque ele quer todos os possíveis valores, a soma de todos os possíveis valores de K, entendeu? Uhum. Então K pode ser tanto, né, o 3 mais 4, igual a K, quanto ele pode ser 1 mais 12. Uhum. Né? Então tu tem que somar todos, então já faz tudo de uma vez. Aí quanto é que dá isso? Dá 7, 8 mais 12, 20. K é igual a 20. Cara, eu entendo você ter passado mal com essa lista. Essa questão aí ficou muito mal escrita. Acho que nem a vez que eu tava olhando, deixa eu ver, era outra. Era igualzinha, era bem parecida. Ah, Ah, é? tava escrito assim, a equação x elevado a 12 menos 21x mais c igual a zero possui como soluções dois números inteiros consecutivos. Assim podemos afirmar que o valor de c é. Eu passei o dia todo tentando resolver e ainda ficou errado. Pode crer. É isso mesmo. Daí complica, né? Porque, meu, a gente já tem esses problemas aí de fazer Bhaskara. E ainda ele vem com esse enunciado esquisitão. Primos entre si? Fala sério, isso não existe na matemática. Entre si. Pode procurar no Google, você nem vai achar isso aí. Coisa do professor doidão que bolou essa questão. Mas o negócio é esse, minha amiga. Sabe o que eu recomendo? Que tu leia bem essas questões que a gente fez e tente refazer de novo. Sabe? Dá uma descansada aí. Depois do teu almoço, tu tenta fazer de novo elas sem olhar. Daí quando ficar faltando assim, ah, eu não sei isso, não tô conseguindo sair daqui, tu pega e olha o que eu Tá, fiz, tá bom? tá bom. Te garanto que isso vai te ajudar a entender melhor o que a gente fez. Mas Tá tem bom. que fazer isso descansada, não pode fazer agora. Eu consegui entender uma parte de sistema que eu não estava entendendo também, então. Já saio muito feliz então da aula. Que legal. Beleza, Sophie. Até a próxima. Valeu! Até, obrigada.